Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia, vamos nos alegrar porque Deus fez esse dia e vamos viver ele para a glória dele. Vamos ler mais seis salmos hoje. Três não, seis. Salmo 79 ao Salmo 84. Vamos lá, Salmo 79 é um salmo de Asaf. Essa sessão, você percebe que é uma sessão que dá aí uma sequência dos salmos de Asaf ou da família de Asaf. Este Salmo 79 é o lamentar a destruição de Jerusalém e pedir ajuda e perdão a Deus. A família de Asaf já tinha feito um salmo com este assunto, e nós lemos ele ontem, o verso 1 ao verso 4. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos seus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Pastor, esse salmo é um salmo assim tão triste, sim, mas quando chegar no livro de Jeremias, você vai entender tudo o que aconteceu. E nós vamos aprender muito com o profeta Jeremias. Então ele começa aqui o Salmo 79 como um lamento à destruição de Jerusalém pelos inimigos que profanaram o templo e derramaram sangue inocente. O verso continua até o 4 com esse relato, que é um relato muito forte, e ele vai ficar muito mais claro quando eu e você lermos o livro de Jeremias. Até o verso 9, ele clama a Deus para que se lembre das iniquidades passadas e peça misericórdia para salvar o seu povo. Então percebemos que o salmista ele tem consciência que o motivo dessa destruição foi o povo se afastar de Deus. O que vemos aqui é que Asaf ele pede a Deus que vingue o sangue dos seus servos e conclui com uma promessa de louvor eterno. Vamos ver como que termina? Verso 12. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das suas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Lá em Lamentação 1:10, diz assim: o inimigo estendeu a mão a todas as suas coisas preciosas. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, aquelas a quem proibiste entrar na tua congregação. Então, Salmo 79 nos ensina a clamar a Deus por misericórdia, por restauração em tempos de destruição e em tempos de crise. Então, o que esse Salmo também nos ensina? Que eu e você devemos confiar na fidelidade de Deus. Vamos para o Salmo 80? O Salmo 80, Salmo também da família de Asaf. Este Salmo é onde ele vai pedir a Deus restauração e pedir também a bênção de Deus sobre Israel. O verso 1 do Salmo 80, escuta-nos, pastor de Israel. Olha aqui a expressão linda, pastor de Israel. Você imagina aqui no Brasil, a gente orando e declarando isso. Escuta, ó pastor do Brasil, tu que conduzes José como rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu resplendor. Então, Salmo 1, Asaf começa pedindo que Deus, o pastor de Israel, ele brilhe a sua face e restaure o seu povo. Ele vai ainda no verso 4 ao 6, ele lamenta a situação que a nação está, descrevendo a tristeza e a devastação. Ele vai continuar e usa a metáfora da videira, pedindo que Deus cuide da videira que ele plantou e restaure a sua proteção. Este salmo vai terminar com um clamor por restauração e salvação. Verso 19: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Então ele termina com uma oração de restauração. Então o Salmo 80, ele ensina a clamar a Deus por restauração e bênção, reconhecendo nossa dependência dele.
O que eu posso te dizer aqui, que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso pastor. Salmo 23 é essa declaração de Deus como meu e o seu, nosso pastor. Devemos buscar a sua face para a restauração da nossa vida, da nossa cidade, da nossa nação. Evangelho de João, capítulo 15, Jesus se apresenta como esse pastor. Eu sou o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos para o Salmo 81, também Salmo de Asaf. E o Salmo 81, Asaf convoca o povo de Deus à obediência e ao louvor. O que nós temos aqui é uma exortação à obediência e à lembrança das bênçãos de Deus. Olha como que ele começa. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclame o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Então é um convite ao louvor. E aí, do verso 4 até o verso 10, ele relembra como Deus livrou Israel e instituiu a lei. Vamos ver aqui, verso de número 4. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrei do esconderijo dos trovões. Lhe respondi: eu os pus à prova nas águas de Meribá. Então este salmo, ele está descrevendo vários momentos que nos traz a memória ali do livro de Êxodo, né? O momento que o povo vai diante de Deus e Deus desce ali do Monte Sinai com raios, trovões, no momento ali de Meribá, que o povo vai colocar Deus à prova. Então este salmo, ele vai nos lembrar lá de Deuteronômio capítulo 6, verso 3, que diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atentem em os guardares, para que bem te suceda e muito te multiplique, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Então este salmo, ele nos lembra a importância de obedecer a Deus e lembrar suas obras poderosas. Obedecer a Deus. Gente, aqui está um ponto que nós percebemos que o salmista volta e meia está nos lembrando. Obediência a Deus, obediência aos seus decretos, obediência à sua palavra. Aqui, no Salmo 81, o que temos é a família de Asaf trazendo à memória o momento que Deus entregou para a nação de Israel a lei e como que Israel precisa permanecer em obediência. Ah, pastor, que bom que é só para Israel. Não, essa é a palavra de Deus para mim e para você. O caminho da obediência é o caminho do favor e da bênção de Deus. Vamos para o Salmo 82? Salmo 82, também salmo de Asaf, é um salmo menor, 8 versículos, salmo da família de Asaf. Aqui é chamar os juízes e líderes à justiça e à retidão. Olha o verso 1. É Deus que preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Aqui é essa face de Deus, que abomina a função de um juiz que vai libertar o culpado e prender o inocente. É Deus trazendo aqui, eu vou usar essa expressão, essa pauta que ele defende. O fraco, o órfão, o necessitado, a viúva. Deus sempre vai levantar em favor daquele que é oprimido. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. Eu sempre falo isso com pessoas, cuidado. Porque se você oprimir uma pessoa e ele clamar a Deus, Deus vai comprar a causa daquela pessoa contra você. O verso seguinte, o verso 3 e 4, ele chama os juízes a defenderem os pobres e necessitados e livrarem os oprimidos. Está aqui um salmo, Salmo 82, que nós devemos estar orando ele, declarando ele sobre a nossa nação. Versos 5 a 8, Asaf lamenta a injustiça do juiz e afirma que Deus julgará todas as nações.
julgará todas as nações. Isso fala do Brasil, todas as nações. Então, nós temos várias referências, mas deixa eu citar uma. Deuteronômio capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim: E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro que está convosco. Não fareis acepções de pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Então esse salmo traz ao meu coração um conforto muito grande, principalmente diante de uma realidade que nós estamos vivendo como nação. Vamos para o Salmo 83? O Salmo 83 é pedir a ajuda de Deus contra os inimigos que conspiram contra Israel. Também um salmo da família de Asaf. O verso 1, Asaf começa pedindo: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, não te detenhas, ó Deus. Então aqui nós temos um pedido de Deus que ele não fique em silêncio, enquanto os inimigos conspiram contra Israel. E isso pode ser visto do verso 1 até o verso 4. E depois ele vai listar os inimigos que se uniram contra Israel. E ele vai pedir que Deus os trate como os antigos inimigos que foram derrotados. O verso 16 ao 18, o salmista vai terminar com um pedido para que os ímpios conheçam o nome de Deus e reconheçam o seu poder. É muito interessante porque estamos vendo essa situação novamente, né? Nações se levantando contra Israel. Meu irmão, desde que Israel foi estabelecido, isso é uma constância. Aqui nos Salmos, o salmista, diante dos inimigos que querem destruir Israel, ele está orando e falando: Deus, o Senhor já fez no passado, faça de novo. Essa é uma nação que os judeus estão fazendo hoje. E assim como Deus levantou em tantas outras vezes, Deus vai levantar em favor desse povo mais uma vez. Vamos para o Salmo 84. Agora não é um salmo de Asaf ou da família de Asaf, é um salmo de Corá, dos coraitas. E aqui o propósito desse salmo é expressar um profundo desejo pela presença de Deus no seu templo. E aí ele começa dizendo assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Então o salmo começa com uma expressão de alegria e o desejo pela casa do Senhor. É tão interessante que Davi vai declarar: eu amo a tua casa. A casa de Deus, o templo para os judeus sempre foi esse lugar onde ele amava. Não por causa das paredes, da arquitetura, mas por causa da presença de Deus. Esse salmo ele continua, e aí o salmista declara: bem-aventurados aqueles que habitam na casa de Deus e o louvam constantemente. Aqui ele usa essa expressão habitar, e aí você fala: pastor, eu vou morar na igreja? Não. O que ele está nos convidando é que possamos passar, habitar, estar na presença de Deus. E você pode ter a presença de Deus dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. É um convite para estarmos onde Deus está, na presença de Deus. Não tem lugar melhor para mim e para você. O verso 5 ao 7, ele vai descrever a força e a bênção que vem de estar na presença de Deus. Então, se sentindo fraco, você precisa correr para esse lugar. A presença de Deus, onde você recebe vigor, recebe força, recebe ânimo, onde o peso é tirado, onde a tristeza é tirada, a alegria volta, é na presença de Deus. No verso 5 ao 7, né, ele vai descrever esse lugar que é a presença de Deus, e depois ele vai nos mostrar, e aí o Salmo vai terminar com a declaração que um dia nos átrios de Deus vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Vamos ler o verso 10 e o verso 11. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia.
Então o que ele está dizendo é, a presença de Deus é o melhor lugar para que eu e você possamos estar. Não há outro lugar. O Salmo 84 está nos ensinando a valorizar, a desejar a presença de Deus acima de todas as coisas. Nós chegamos ao final da nossa leitura de hoje, chegamos ao Salmo 84, quero abençoar a sua vida e eu oro para que à medida que você for lendo as Escrituras, que você ame a presença de Deus, que você deseje a presença de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.